começar dando boa noite aí a todos, né? Agradecer o Christian aí pela presença e pelo esforço aí para coordenar o webinar, né? A Joana aí também veio participando hoje, né? Então, a ideia é, né, se apresentar primeiro. Então, eu sou o professor Andrés, coordenador de projetos da FIA, né? E a gente está aí com uma nova iniciativa no contexto do Lab Marketing da FIA, né? Que é o laboratório de marketing, onde a gente concentra os cursos, né? Parte dos cursos de marketing da FIA. Então, dentro dessa iniciativa, né? Em parceria aí com o Christian, a gente está trazendo um novo produto, mas eu vou deixar isso para o Christian poder falar e se apresentar. É com você. Bom, é uma honra estar aqui com o professor Andrés, a Joana e todas e todos que nos dão aí a preferência em reservar esse tempo discricionário deles para bater esse papo. E tempo discricionário tem tudo a ver com o tema desse nosso encontro de hoje. Nós estamos lançando na FIA Business School o nosso curso Gestão de Negócios no Fitness. Eu quero fazer uma apresentação super rápida tanto do curso, professor, e do nosso material, mas é super rápido mesmo, na verdade, é mais poder contextualizar e permitir à turma entender um pouquinho mais como é que se dará esse nosso projeto. É um projeto que já nasce no novo normal, ou seja, o projeto Gestão de Negócios no Fitness, ele tem tanto uma entrega online, no físico, indoor, dentro do prédio lindíssimo da FIA, e nós também teremos uma entrega ao mesmo tempo EAD ao vivo. Significa dizer que, a depender do momento e do íntimo de cada um, o nosso aluno, a nossa aluna poderá estar no prédio da FIA ou poderá estar na sua casa, mas interagindo com as pessoas que estarão conosco lá no prédio. É um curso que tem duração de 4 meses, cujo objetivo principal, primordial, é entender que a saúde e o bem-estar são preponderantes para uma vida mais longeva, de uma vida de mais qualidade, mais produtiva, mais potente. E há um mercado muito grande no mundo todo que carece de conhecimento sólido, que a academia do conhecimento produz, que é o mercado de saúde, bem-estar, fitness e wellness. Então, a gestão de negócios no fitness nasce com o olhar de que este mercado, com mais de 200 mil estabelecimentos no mundo. No Brasil, há uma divergência de números entre 30 e 35 mil, mas é um mercado que atende e entende os grandes desafios do século XXI, obesidade, sedentarismo, depressão, que geram as doenças crônicas não transmissíveis, vários tipos de câncer, diabetes mellitus, doenças cardíacas e outras, que são ou comorbidades nesse momento terrível que as nossas gerações estão passando agora, da Covid-19, mas antes mesmo desse momento pandêmico, as doenças crônicas não transmissíveis, elas eram as responsáveis ou corresponsáveis, no Brasil, 2015, por 75,8% das mortes naquela época. Então, esse é um mercado que responde a essas necessidades, que responde a esses desafios, mas tão pouco suprido de uma escola de negócios do tamanho da FIA a oferecer um curso, uma imersão verdadeira em teoria aplicado à prática. Então, nós teremos 4 meses, em cada um desses meses um módulo financeiro, com, inclusive, análises quantitativas na análise de negócios, é algo bastante interessante quando a gente vai fazer as nossas análises, inclusive econométricas, ter dados, ter um olhar ainda mais agudo sobre as finanças da empresa, ao invés de precificar o sabor do vento ou da concorrência, ter um olhar ainda mais detalhado sobre as árvores de despesas e utilizar a tecnologia, utilizar a estatística para poder analisar esses números, dentre outras abordagens que serão feitas no módulo financeiro. Nós teremos um módulo estratégico, nós vamos falar de gestão de projetos, nós vamos falar de um conjunto enorme de escolas de estratégia para melhor servir
ao estrategista, ao gestor, à gestora. Nós teremos um módulo de gestão de pessoas, porque esse é um mercado que cuida de pessoas, que acredita nas pessoas, que está aqui para poder melhor servir as pessoas, mas isso deve ser feito também com pessoas, tecnologias e outros recursos, mas pessoas. E a correta gestão das pessoas, o engajamento, o desenvolvimento das competências, das soft skills. Então, são elementos que outros mercados já abraçaram com muita propriedade e que o setor de fitness e wellness precisa se assenhorar desse conteúdo. E um quarto, que é muito importante também, que é o marketing. Eu costumo falar, professor Andrés, que marketing, e o senhor sabe disso com muita propriedade, é mais do que postagem em Instagram, mais do que a utilização das mídias sociais, ainda que seja uma boa ferramenta. Entender o marketing de maneira abrangente, de maneira integrada, entender todos os elementos ou atributos que constroem uma marca e, ao mesmo tempo, entender o comportamento deste consumidor e daquelas pessoas que já estiveram consumindo e que acabaram abandonando essa atividade em algum momento. Então, esse é o nosso olhar, os nossos diferenciais são exatamente esses: trazer um conhecimento e experiências com professores mestres e doutores com formação sólida e com uma aplicação prática no mercado de fitness. E eu, como auxiliar do professor Andrés e coordenador técnico do curso, a cada final de módulo, nós estaremos integrando o conteúdo visto com os nossos professores, mestres e doutores, e encontros de 8 horas, coletando tudo aquilo que foi proposto e organizando para estratégias e aplicações práticas nos negócios de fitness, professor. Muito muito bem colocado aí. Então, acho que agora é trazer aí o contexto aí do nosso convidado. Muito bem. Vou apresentar para vocês aquele que não precisa necessariamente ser apresentado, mas que para nós foi motivo de orgulho e nos deu aí a oportunidade de um delicioso, importante, questionador bate-papo, em que nós fazemos um overview do mercado de fitness e bem-estar. Com vocês, então, a partir de agora, o nosso, porque eu posso dizer que seja nosso mesmo, Gustavo Borges. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você estiver vendo esse vídeo, é sempre um bom momento para a gente poder falar de negócios, falar de gestão, falar de educação executiva. Eu sou o professor Christian Munaia, que sou coordenador do curso de Gestão de Negócios no Fitness da FIA Business School, e hoje nós teremos o webinar A Gestão de Negócios no Fitness e os Desafios da Covid-19. Eu tenho o privilégio de receber nesse webinar ninguém mais, ninguém menos que uma das maiores lendas da natação brasileira e mundial, presente no Hall da Fama da natação. Nos anos 90 foi o rei das piscinas curtas e longas, foi o primeiro brasileiro com 3 medalhas olímpicas. Eu acho que ele ganhou tanta medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos que o Fort Knox nos Estados Unidos já tem inveja. E para mim, tenho certeza para você e para todo brasileiro, ele é um herói do esporte nacional, isso não tem dúvidas. Mas além de um ícone da piscina, uma lenda da natação e do esporte, Gustavo também trilhou caminhos poderosos na educação e no empreendedorismo. Sim, Gustavo Borges é formado em economia pela Universidade de Michigan e é um empresário de sucesso, além de um palestrante muito requisitado. E ele é o nosso convidado desse webinar, em que a gente dá início ao curso de gestão de negócios no fitness na FIA Business School. E, Gustavo, seja muito bem-vindo. Me conta um pouco do que é o sonho, a excelência e o comprometimento para poder chegar tão longe quanto você chegou. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Christian. Obrigado pelo convite, a todos aí da universidade. Prazer estar aqui com vocês. Sempre bom falar do nosso mercado, falar de comprometimento e falar da busca aí para o futuro. Mas legal que você mencionou aí as medalhas, né, Christian? O tempo vai passando, mas a memória fica. Pensando nas medalhas pan-americanas e tudo aquilo que eu precisei fazer para chegar nessa conquista, tem muitas similaridades do que a gente vivencia hoje no nosso mercado, não só em épocas de desafios como que a gente passa hoje, nesse momento, mas em toda a jornada empreendedora
que depende de muito compromisso, né? O comprometimento, o compromisso com alguma coisa ou alguém, o nosso sonho, com a nossa busca e com a construção de um resultado que com certeza tem que ser acima da média, né? Com sucesso, para que a gente possa ter aí resultados importantes, né? A gente tá meio cansado assim da turma que trabalha na média. Então, quando a gente vai acima da média, a gente já começa a estar mais ou menos naquela área, naquela zona que é um pouquinho mais tranquila em relação ao resultado de excelência. E você alcançou e alcança com bastante maestria essa excelência em tudo que você faz. E eu fico muito contente de poder ter você aqui conosco nesse nosso encontro, porque o recorte é o mercado de fitness, mas ele pode ser extrapolado para qualquer área da atuação profissional ou da gestão de carreira das pessoas que nos dão aí a audiência, né? Mas fazendo um recorte específico para esse mercado que você abraçou também, que é o mercado do bem-estar, da saúde, através da atividade física regular e orientada, que o mercado de fitness proporciona, a gente tem aí um mercado que, vamos falar em número pré-pandêmico, né? Nós temos um mercado brasileiro e mundial muito robusto. É um mercado que movimenta muito dinheiro, mas essencialmente movimenta muitos projetos pessoais de vidas mais saudáveis, com movimento, com a plenitude do gesto, do movimento, e que o mercado de fitness proporciona. Só para a gente ter uma ideia, você que nos assiste agora, no Brasil, nós tínhamos quase 35 mil academias pré-pandemia da Covid-19. 35 mil empresas que empregavam muitas pessoas e que empregam muitas pessoas e que movimenta no Brasil 2 bilhões e 100 milhões de dólares ano, segundo o último Global Report da associação que mais pesquisa e congrega, né, a gestão do mercado de fitness mundial, que é a International Health Rock and Sports Club Association, da qual Gustavo Borges foi membro do board. E nós temos aí, então, um movimento intenso desse mercado. O mercado brasileiro é o segundo maior em número de empresas, com as quase 35 mil. É o quarto maior mercado em número de usuários, são 9 milhões e 600 mil usuários no Brasil, e o 11º em movimento financeiro. Gustavo, faz aí para a gente um overview desse nosso mercado, meu amigo. Então, Christian, você trouxe uns dados. A gente teve uma rediscussão desses números ao longo dos últimos 2 anos e a gente notou muitas empresas aqui no Brasil inativadas e que estavam nessa contabilidade dos 35. Então, teve uma pequena queda no número de unidades, não pelo fato de fechamentos pré-pandêmico, mas por uma questão mais de ajuste fino nas unidades que estavam em operação. Então, um número que a gente está circulando é por volta de 30 mil, né? O último dado da INSS aqui é 29.525, que foi uma estimativa, mas uma estimativa muito, muito firme, porque o CONFEF e os CREFs regionais fizeram uma atividade e um estudo muito, muito profundo nessa questão. E aí a gente conseguiu, junto com a IRSA Internacional e com a CAD Brasil aqui, estimar o número de academias pelos CNPJs e pela participatividade aí no nosso segmento. Mas, independentemente de ser 30 ou 35 mil, o Brasil é o segundo maior país em relação ao número de negócios, de atividade de academias, com um público aí na casa dos 10 milhões, como você mencionou, mas ainda uma penetração muito baixa. Se a gente for fazer uma comparação na média, ou abaixo da média, ou acima, a gente está acima da média da América Latina. Mas não é uma boa referência para a gente, né? A gente está ali. Se você pegar a Argentina, tem um número baixo de academias, um número baixo de clientes, só que tem uma penetração maior do que a do Brasil, que é a única que é maior que o Brasil, na casa ali dos 6,7%, 7% de penetração. O Brasil está levemente abaixo dos 5%, que seria menos de 5% da população participam de atividade física dentro de academia. O que a gente gostaria era de praticantes dentro, não só de academias, mas de parques, de clubes e todas as atividades aí ao ar livre que possam trazer a movimentação da população, né? O Brasil, ele é o 5º país mais sedentário do mundo, que é um problema seríssimo que a gente enfrenta, né? Então, a gente, principalmente numa época de lockdown, você ter uma população sedentária em lockdown, é o raio cair 2 vezes na cabeça.
né, da população, porque a gente já tem um problema de sedentarismo, e o sedentarismo a gente sabe que ele mata, né, com todas as comorbidades que ele gera, e a gente num momento aí muito delicado. Em termos de faturamento, o Brasil ele fatura que nossa moeda, como ela é fraca, né, os dados aqui são antes com dólar um pouco abaixo dos 5,30, alguma coisa nesse sentido, então está na casa de 2 bilhões de faturamento, que é o maior da América Latina. Mas, independentemente disso, o cenário que a gente olha do Brasil em relação a países que são desenvolvidos e que têm uma mentalidade da atividade física é muito duro. A gente tem uma população que não gosta de fazer exercício físico, infelizmente. E isso precisa mudar. E acho que a questão do Covid, pela movimentação da imprensa, da mídia, falando que a atividade física ela pode ajudar nesse sentido, apesar que as unidades, as academias, elas ficaram um pouquinho em terceiro ou quarto plano durante essa pandemia, né? Parece que em algum momento o local mais fácil de pegar Covid era a academia. Começou uma divulgação gigantesca nesse sentido, a gente ficou assim, como assim? Né? Junto com bares, restaurantes, você tem outro tipo de cenário, protocolos diferentes, e a gente ficou meio assustado com isso ao longo da pandemia. A gente sabe que é um ambiente, sendo trabalhado com as questões de biossegurança, é um ambiente seguro para você fazer a sua atividade. Então é um pouco disso, né? Um país sedentário, um país com pouca penetração, muitos 10 milhões de clientes não é um número alto, é um número baixo, principalmente a hora que você coloca em relação aí ao número total de usuários, né, Cristian? Então fica uma comparação aí com países que são mais fortes do que a gente em termos de estrutura, em termos de desenvolvimento, né, como os Estados Unidos, a Alemanha, você tem números diferentes ali nesse cenário. E exatamente em cima dessa comparação com países mais desenvolvidos, numa ponta e olhando a América Latina na outra, que a gente começa a debater os porquês, né, os antecedentes a esses fatos, a esses dados. E a gente trouxe um indicador que ele é novo, ainda ninguém fala sobre ele, mas a gente propôs esse indicador, que é o número de academias para cada 100 mil habitantes. E a gente fez aí essa comparação em relação a, será que o número de academias para cada 100 mil habitantes é um bom preditor de saúde pública? E a gente começou a trabalhar outros dados, né? Obviamente, PIB per capita é um elemento importante, ou seja, não adianta ter o parque se você não tiver ingresso para ter acesso. Então, esse é um outro elemento. E a gente tentou trazer, Gustavo, uma comparação com um indicador clássico da Organização Mundial de Saúde, que é o número de leitos de hospital para cada 1.000 habitantes. Vale lembrar que esse número ele congrega os leitos públicos, os leitos particulares, instituições filantrópicas. Basta lembrar que nos Estados Unidos não há leitos públicos, ou seja, esse é um número que é importante para poder se medir saúde pública. Então, a gente começou a fazer esse tipo de análise. E eu posso dizer para você que há uma correlação importante entre o número de academias para cada 100 mil habitantes e a penetração da população na prática da atividade física. Em geral, todos os países com 10 academias para cada 100 mil habitantes têm mais do que 10% da sua população praticando atividade física de forma regular e orientada. Independente se empresas particulares, áreas públicas com todo o suporte necessário para que a prática aconteça, mas esse é um indicador importante que a gente tem trabalhado lá na FEA-USP quando a gente analisa de que o mercado de fitness global pode ajudar a lidar com essas comorbidades da Covid-19 e das comorbidades das doenças crônicas não transmissíveis. Agora a gente está no momento agudo, importante de analisar esse momento que as nossas gerações estão passando, mas quando a gente pegar 2015, 2016, 75,8% das mortes no Brasil foram mortes causadas por doenças crônicas não transmissíveis, diabetes mellitus, alguns tipos de câncer, problemas cardíacos, dentre outros, e que a inatividade física, né, o sedentarismo, a obesidade são elementos importantes para desenvolver essas doenças. Então, o mercado de fitness, em geral, ele tem aí um papel preponderante para poder lidar com esse conjunto todo, mas antes
é fundamental entender por que as pessoas têm ou não acesso a esses consumos. Vale lembrar, e como você mesmo colocou, em países de maior desenvolvimento financeiro e social, são possíveis esses acessos. No Brasil, em que nós temos de cada 100 trabalhadores, a metade deles ganhando menos da metade de um salário mínimo, pensar num plano de academia talvez seja alguma coisa muito distante para eles. Mas Christian, hoje com as low costs e com uma série de unidades ao ar livre, mesmo parques, você tem acesso. E se a gente for falar de atividade física, subir e descer uma escada em vez de usar o elevador do metrô já é uma atividade. Perfeito. Descer 2 pontos antes do fim da linha do ônibus e ir caminhando até a última milha, o último quilômetro ou 2 quilômetros, é uma atividade física. Que deve ser incentivada. Perfeito, é isso mesmo. É que se a gente for comparar assim, acesso à atividade física dentro das academias, aí o custo, e aí renda do cidadão em relação ao acesso, aí a gente vai começar a comparar uma atividade física de R$ 59,00 que você encontra em academias low cost, dependendo da região que você está, com a pizza que custa 45 na mesma região. Ou com a cerveja que a turma acha R$ 100 para tomar durante aquele mês. Então, é uma troca. Mas concordo contigo que a questão financeira, dependendo do volume e do aperto financeiro da família, ele pode ser um impedimento em relação à academia. Outra coisa que eu acho que é importante, só devolvendo para ti, eu até te interrompi, você me desculpe, a questão de acessibilidade, e se a gente olhar os locais mais sedentários, Rio de Janeiro é uma das cidades mais sedentárias do mundo. A questão urbanística ela é fundamental em deixar o problema do sedentarismo ainda mais grave. Como é que Rio de Janeiro, com aquela praia que a gente tem, com toda aquela orla, é uma cidade sedentária? Porque você vai para o bairro, você vai para dentro, vai para o Grajaú, você vai ali para algumas áreas, periferia, você não tem parque, você não consegue andar na rua, é um calor do cão, é uma série de situações ali, não tem uma árvore plantada, por mais que o Rio de Janeiro seja um estado lindo, maravilhoso, né? Então, acho que tem uma questão, sim, financeira que pode impactar, mas eu acho que isso hoje está muito menos relevante do que era há 10 anos atrás, e a outra, que é a cultura brasileira da não prática de atividade física. E aí, concordando e acrescentando esse olhar, é importante dizer que, numa primeira etapa, todo o movimento é bem-vindo, e aqui nós estamos exatamente estimulando. Gustavo, ele foi preciso em recomendar, inclusive, você que nos assiste aí agora, as alternativas para você colocar o seu corpo em movimento, ainda que não seja dentro de uma academia, dentro de um espaço físico fechado, em que as pessoas ali têm algum tipo de orientação nesta prática, mas colocar o corpo em movimento, descer 2 pontos antes, fazer ali, ao invés de ir de carro na padaria, colocar o corpo em movimento, isso é fundamental para poder dar início a um determinado tipo de hábito que, como o Gustavo mesmo falou, o Brasil é um dos 5 países mais sedentários do mundo. O grau de obesidade infantil no Brasil é absurdo. Nos últimos 10 anos, mais que dobrou a obesidade entre a população mais jovem, 17 a 24 anos, ou seja, nós estamos falando aí de um cenário importante para a gente poder refletir em termos de hábitos, em termos de consumo, e aí fazendo um recorte, mais uma vez, em cima dos acessos às academias low cost, que são aquelas academias não necessariamente só low price, que têm baixo preço, mas que criaram estratégias gerenciais para poder operar num preço considerado baixo para a maioria dos consumidores, de uma certa maneira democratizou. E aí a gente poderia trazer aí alguns elementos importantes, poder entender por que as pessoas, mesmo eventualmente agora, cabendo no seu bolso, elas optam pela pizza ou pela cerveja, como o Gustavo falou, acham R$100 para a cerveja, mas não acham 59 para a academia. E essa é a pergunta que eu te faço, na verdade, Gustavo. O que falta para esse mercado do fitness, em específico fitness? Depois a gente vai extrapolar para a gestão pública de saúde. Mas esse mercado, o mercado que empreende na proposta de entregar atividade física regular e orientada, o que falta para esse mercado melhor se comunicar com esse consumidor ou com esse não consumidor, segundo o seu olhar, para poder trazer mais pessoas à prática da atividade física?
Eu acho que é um desafio cultural gigantesco, né? Se você olhar, todos os países da América Latina têm um índice de penetração baixíssimo. Então, quanto mais desenvolvido é uma nação, mais penetração você tem. Pelo simples fato de você entender que a qualidade de vida ela depende da atividade física para que você tenha algum tipo de ganho. É curioso você falar isso dos Estados Unidos, que tem uma penetração muito alta, né, na casa dos 20% ali. Tem estados que é 30%, 40%, tem estados que são 10%, né? Você vai mais para o interior, tem menos, assim por diante. E os Estados Unidos é uma população que se alimenta muito mal, né, de forma geral, com produtos industrializados e tudo mais, então, mas é um gordinho ativo. Então, é um gordinho que faz atividade física. Mas eu acho que a conscientização... porque tem uma questão, Christian, que é um viés do status quo, né? Você já deve ter ouvido falar disso. O viés do status quo é que mesmo quando uma coisa melhora a tua qualidade, do teu resultado, seja ele qual for, seja na tua empresa, seja ele na tua saúde, seja não sei aonde, você ainda se permite ficar naquela zona de conforto, por mais clichê que possa parecer essa palavra, e não fazer uma mudança na sua vida para você chegar mais longe onde você quer chegar. E isso, na área da saúde, talvez ela seja potencializada por uma falta de costume da população de se exercitar. Então, assim, por mais que você tenha um investimento da iniciativa privada para fazer divulgação que isso é saúde, as pessoas ainda fumam, as pessoas ainda ficam enchendo a cara, comem mal, né? Não fazem atividade física, têm preguiça de fazer isso. Por mais que você sabe que isso pode afetar o seu resultado. Na Inglaterra, o simples fato deles ter um estudo, eu não vou saber replicar aqui todo o estudo, você pode ter, você que é estudioso no assunto pode até ter mais conhecimento para falar, mas é cerca assim, com a utilização e o incentivo do uso de bicicleta, a economia cresceu na casa dos 15 bilhões de libras, uma coisa assim. Teve um estudo que saiu, eu até estava conversando com o Márcio Atala, dia desses, e é uma coisa incrível quanto que você, por fazer uma atividade física, o tanto que isso traz de produtividade para a sua vida pessoal, para o trabalho, para onde você está, e para a harmonização do teu dia a dia. Então, essa brincadeira de descer 2, 3 pontos antes, ela faz a diferença no seu resultado. Então, se você sabe que descer 2 pontos antes pode melhorar o seu rendimento, por que você não faz? Qual que é a dificuldade? E aí eu já começo a trazer aqui alguns elementos curiosíssimos para a gente poder avançar nesse comportamento do consumidor. Um detalhezinho, um recorte antes sobre os Estados Unidos. Nesse meu estudo, eu mostro que os Estados Unidos têm 11,81 academias para cada 100 mil habitantes. E como você mesmo reportou, a média de penetração é na casa dos 20%. Só para que a nossa audiência saiba um pouco mais desses números, a Suécia tem a maior penetração, 21,5%, segundo o Global Report, eu estou aqui trazendo 2018 da IRSA, e uma média de 16 academias para cada 100 mil habitantes. A Noruega, quase 21%, com 21 academias para cada 100 mil habitantes. A Dinamarca tem quase 12 academias e tem 20% da penetração. O curioso, e aí nós chamamos esse fenômeno de outlier, é que o Brasil é um outlier. Curiosamente, o Brasil, segundo os números que nós tínhamos até então, agora com esse redimensionamento, mas não vai ficar muito distante disso, o Brasil tem próximo das 16 academias para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem uma quantidade muito considerável de academias para cada 100 mil habitantes, mas com uma penetração muito baixa. E a gente começou a correlacionar esses dados com o PIB per capita. Então, esses países que eu citei agora, o PIB deles é na casa de 50, 70 mil dólares por habitante, enquanto no Brasil, todo mundo sabe, está próximo dos 10 mil, ou seja, existe aí uma diferença, um gap muito grande. Os piores países, em termos de penetração, também tem um número de academias muito baixo para cada 100 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, os 6 piores são Vietnã, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Indonésia e Índia. Todos eles aí têm uma média de uma academia ou menos para cada 100 mil habitantes, com uma penetração menor que 0,5% da sua população. E, obviamente, quando a gente pega lá o PIB per capita, tudo na casa de 2 ou 3 mil dólares por habitante. Então, a gente começa a triangular esses dados. Da Nicarágua, né? A penetração é 0,26% da Nicarágua. Uma coisa incrível mesmo. Então, a gente começa a triangular esses dados para poder
tentar entender o que compete, assim, de uma certa maneira, aos gestores, a vocês que operam, que empreendem. Só fazendo aqui mais um parêntese, eu também opero, eu também sou sócio de uma academia e tenho o privilégio de ter a metodologia Gustavo Borges desde o começo, lá nessa nossa operação, na Aquafan. E, então, o que compete a nós? Gustavo também é empreendedor, também é dono de academias. O que compete a nós? E aí talvez a gente possa debater um pouquinho sobre o que a gente pode entender melhor desse comportamento do consumidor. Se a gente consegue dividir essas responsabilidades com o ente público, né, com a gestão pública de saúde, e aí uma informação que é importante: se o Brasil reduzisse a metade o sedentarismo que hoje se observa no Brasil, a economia seria de 1,14 bilhão de dólares em saúde pública. Então, esse é um dado de um estudo científico profundo. Depois eu vou colocar várias dessas referências, e as que o Gustavo também nos brinda. Mas quase vale a pena a gente obrigar o cidadão a fazer atividade física. Você vai fazer atividade física, vai virar lei, vai pegar um deputado e fazer isso. Vira lei. Mas talvez, se levando em consideração essa economia, o Estado dissesse: olha, você não é obrigado, mas se você quiser, toma aqui um incentivo, e houvesse um incentivo, eu estou brincando, obviamente, mas se a gente começasse a pensar nas possibilidades de incentivo para aumentar, ainda que houvesse aporte, ou até mesmo isenções fiscais, talvez, por parte do governo, e nós conseguíssemos reduzir, nós teríamos, inclusive, economia, além de, obviamente, salvar mais vidas, e, como você mesmo disse, ter uma economia mais potente, mais pujante. Vale lembrar que nas novas regras de aposentadoria, né, da Previdência e tudo mais, é esperado que as pessoas tenham de trabalhar por mais anos. Com que potência elas irão trabalhar? Com que potência elas irão produzir? São questões em que o mercado de atividade física, o setor do fitness e bem-estar, vão ser, e já deveriam ser vistos dessa maneira, poderosos aliados nesse processo. E aí eu vou fazer um recorte no comportamento do consumidor. É importante a gente entender que as pessoas, não é que elas têm mais tempo ou menos tempo, o tempo é único, todos nós temos as mesmas 24 horas. Mas a boa literatura vai nos explicar que o tempo ele é dividido em 3 compartimentos. O tempo remunerado, que o próprio nome já é autoexplicativo, é o tempo que você reserva da sua vida e vende para poder amealhar retorno financeiro. O tempo obrigado, que não é remunerado, mas que você se sente na obrigação de, e aí nós temos as obrigações sociais, nós temos as obrigações e as necessidades fisiológicas, pessoais, inclusive de dormir, de comer e tudo mais. E o que sobra é o que a literatura vai chamar de tempo discricionário. Esse tempo discricionário, a depender de cada um de nós, vai ser maior ou menor, mas a tendência é que na vida moderna, cada vez mais o tempo discricionário seja muito menos. Na década de 70, a turma escrevia, os cientistas falavam que com o advento da tecnologia, o tempo discricionário seria maior. E a gente começa a perceber que com o WhatsApp e outras ferramentas de comunicação, ainda que eu não esteja no meu tempo remunerado, o meu tempo obrigado aumentou, porque eu tive que passar a responder mais mensagens. Mas o fato é que os consumos em tempos discricionários, nesse tempinho que nos resta da nossa jornada de 24 horas, a melhor pesquisa vai nos dizer que as pessoas tendem a destinar a consumos hedônicos, a consumos prazerosos para esse tempo que sobra nas nossas 24 horas. E a grande pergunta, Gustavo, será que é um desafio nosso, enquanto gestor, enquanto operação, entender esse comportamento de consumo? Porque a gente tende a achar que as pessoas deveriam colocar no tempo obrigado a prática da atividade física. Eu sou um deles, eu acho também, até porque na minha vida eu estava treinando hoje cedo, antes de vir para a nossa gravação. Eu acho, é parte do meu tempo obrigado, mas até que o indivíduo crie o hábito, você começou cedo lá em Tuverava, ou seja, até que o indivíduo hoje, moderno, sedentário, não afeito à prática da atividade física, crie esse hábito. Como é que a gente faz para tornar a atividade física lúdica, hedônica, prazerosa? Eu acho que esse talvez seria um desafio. O que você acha? É um super desafio. Atividade física na infância garante adultos com mais potencial de serem adultos ativos. Então, você tem que começar cedo. A educação física na escola é um dos caminhos. A educação física na escola ela não funciona.
onde o que você mais tem, primeiro, equipamentos ultrapassados na nossa rede pública, né? Não professores para atuarem nesse segmento. Eu lembrava da minha época lá eu estudei em escola pública, eu só não estudei em escola pública no meu primeiro, segundo e terceiro ano. Primeiro, segundo e terceiro, só no ensino fundamental. O resto tudo eu estudei na minha vida inteira em escola pública, inclusive escola pública nos Estados Unidos, que é na Universidade de Michigan. E em todas as escolas estaduais que eu fiz em Ituverava, aliás, na única que eu fiz em Ituverava, a educação física, naquela época, se você pegar ali o fim da década de 70, era educação física mesmo. Não tinha esse negócio de pegar... tinha lá educação moral e cívica, você tinha aula, tinha que cantar o hino nacional, você tinha que fazer educação física, você tinha algumas questões que eram disciplinas mesmo, né? E isso foi se perdendo ao longo do tempo. E o nosso... a dispensa médica começou a acontecer e imperar, e a educação física ela foi jogada no lixo, praticamente, né? E aí, quando você tem a prática da atividade física na infância não acontecendo, quando ela não acontece, você traz aqui os adultos, talvez, de uma forma um pouco mais precária e na sua relação com a atividade física. Porque por mais que você, que já criou o hábito, sinta prazer na atividade física, com todos os hormônios que você... a serotonina da atividade física, cara, é um puto hormônio. Você vai pegar aquilo lá, você vai viver muito mais com aquele negócio ali. São vários os hormônios que estão... A irisina, que hoje a gente já tem estudos que a USP fez, ela garante que você, enfrentando o coronavírus, você tem 35% a menos de chance de ter uma situação agravante. Você imagina que loucura. Se você faz atividade física, você literalmente você vai combater o corona pelo seu sistema imunológico, pela irisina que está ali, pela dificuldade de transporte dentro das suas células e por aí vai. Então, você tem uma série de coisas. Bom, sem falar do corona, mas falando da cultura esportiva do nosso país, ela é muito fraca. E a hora que você tem aí a questão de acessibilidade, né? Você mencionou vários países aqui, são países realmente com dificuldades econômicas da população. Então, primeiro, enriquecimento da população. Como você faz isso? Dando emprego, gerando emprego e valorizando o empreendedor. E quem gera emprego e quem gera riqueza no país é o empreendedor. Então, você lá na sua unidade, a turma que está assistindo hoje aqui dos alunos que vão procurar um emprego ou que vão empreender no próprio negócio, então gera riqueza. Para gerar riqueza, a gente precisa de empreendedorismo, a gente precisa de trabalho. E a hora que você empreende, o que o governo pode fazer para ajudar é não atrapalhar, né? Quanto mais o governo não atrapalhar, melhor. E se for para ajudar, ajude nas leis tortas que já existem no nosso país, como, por exemplo, a CLT, que é uma delas. Né? Para você, uma lei que foi feita em 1940 e que não tem nenhuma conexão com a forma como o mundo opera hoje, a gente olha que loucura, Christian. A gente está aqui no Brasil e você pode hoje, trabalhando em home office, contratar gente do mundo inteiro. Você já podia fazer isso antes, né? E as empresas de tecnologia já faziam. Agora, hoje em dia, eu posso pegar um cara de produto meu que está trabalhando lá no Nordeste, está trabalhando lá no Sul, não precisa mais estar no meu escritório ali. Eu já devolvi metade do meu escritório. Mudaram as coisas, a perspectiva de trabalho, a perspectiva de negócios, as perspectivas de como você leva a coisa adiante, né? Dentro da academia da atividade física, você precisa do seu corpo, da sua máquina para você fazer aquilo acontecer. E você vai precisar de um espaço para que aquilo aconteça. Mas, em termos de governo, de incentivo, quanto menos interferência, melhor. E se for interferir, que influencia valorizando o empreendedorismo. Valorize o desenvolvimento dos negócios de uma indústria, no caso, a indústria do fitness, né? Se você tiver isso, cara, você já participou muito dos encontros da CAD, a gente tem mais ou menos esses 150 e 200 projetos de leis que vêm para impactar, para influenciar o nosso mercado, para atazanar a nossa vida. Então, além de você ter que produzir para gerar lucro, e para que serve o lucro? Serve para você reinvestir, serve para você contratar, serve para você crescer, serve para você prosperar. Não tem nada de errado com a lucratividade dentro do negócio, é para isso que vive o empreendedor e o empresário, né? Para contratar, para crescer, para produzir. Quando você tem que ficar, enquanto empreendedor e empresário, lutando contra projetos de lei que vêm para atrapalhar o seu setor, cara, olha, você começa a dissipar a sua energia. E quando você dissipa a energia, você está médio.
gente começou falando aqui, né, para a gente não ficar médio, porque alto rendimento, alto desempenho, Christian, é o sucesso além do padrão estabelecido, ou seja, acima da média, com consistência, com qualidade, começo, meio e fim, coerência, firmeza, e a longo prazo. Para você fazer isso a longo prazo, você tem que estar presente ali. E você não pode ficar dissipando a sua energia. E o que o Brasil faz, e a gente vem acompanhando nos últimos anos, principalmente depois que eu entrei na CAD, eu levei um susto, né? Eu já sabia que era ruim. Mas aí depois, cara, olha só, todo mês a gente está lidando assim, com 4, 5 legisladores querendo fazer uma coisa que pode parecer bonito até para ajudar, mas que interfere no negócio e que atrapalha, não ajuda, né? Então esse acho que pode ser uma boa ajuda aí. E criar uma cultura esportiva mesmo, né? Uma cultura da atividade física. A gente achou que a Copa do Mundo e a Olimpíada podia fazer um pouco desse papel, mas infelizmente não fez. Não mudou o perfil clássico do comportamento do consumidor, né? Que nessa balança de benefícios ou recompensas e custos ou sacrifícios, na hora que ele olha para a atividade física regular e orientada na academia, a gente ainda precisa encontrar melhores estratégias para poder modificar esse padrão hoje do não consumo da prática da atividade física. E um elemento que você traz, até para a gente poder fazer o nosso fechamento, te agradecendo demais o tempo que você reservou para esse nosso encontro, para esse webinar, até mesmo fazendo frente aí agora aos desafios da Covid-19, a nossa, enquanto setor, a nossa dificuldade ou os nossos desafios de não só convencer a mais pessoas a colocar seus corpos em movimento, porque isso impacta na vida delas, não só na longevidade, mas na qualidade, impacta no entorno dessas pessoas, porque quando a pessoa pratica atividade física, além de tudo isso que o Gustavo falou, elas ficam mais felizes, menos estressadas. Na prática da atividade física tem benefícios terapêuticos, inclusive para combates a depressões e tudo mais. Então, as pessoas que convivem com quem pratica atividade física convivem com pessoas mais felizes, mas nós também temos aí uma dificuldade, então, de fazer essa comunicação com esses que nos regem, com esses que legislam as regras, as normas, e que, por vezes, em um momento pandêmico como esse que nós estamos vivendo agora, ao invés de colocar a turma para poder se movimentar, talvez no espaço que seja o mais monitorado possível, onde cada pessoa que ali entra tem a sua temperatura medida, onde cada pessoa que ali entra tem de usar máscara, ou seja, existe, não vou dizer que não existe a mínima alternativa ou possibilidade, mas todos os estudos levam a crer que certamente é um dos espaços mais seguros. E a turma, né, o pessoal que legisla ou que do executivo municipal, estadual, resolve, ao invés de colocar o povo para se movimentar, coloca o povo ainda mais enclausurado. Qual que é a nossa grande dificuldade, ou qual seria, a partir desse olhar, qual seria a nossa grande estratégia para poder dizer, ei, poder público, ao invés de restringir, aumente a oportunidade das pessoas colocarem seus corpos em movimento para poder combater a Covid e para poder combater o estresse, tudo aquilo que, de fato, esse momento agudo das nossas gerações está precisando vivenciar? Uma pergunta que vale $1 milhão, né? A gente teve um presidente que colocou as academias como essenciais, que deu um bafafá tremendo e que, em alguns momentos, mais atrapalhou do que ajudou. E quando você coloca a turma enclausurada, uma população sedentária, que antes a gente já sabia disso. A gente já sabia que a população é sedentária, a gente já sabia dos problemas que a gente tem em relação à inatividade física e os males que ela causa. Mas até a Covid, a gente não falava com tanto potencial em relação a isso, né? Agora ficou falando, enquanto a turma estava fechada, ficou martelando na cabeça. Olha, atividade física é bom para você. Atividade física é bom, a gente já sabia disso. A população já sabia disso. Em algum momento, tem coisas que você sabe que fumar é bom para você, a gente sabe que não é bom. Botar fumaça no pulmão. Quem que acha que... Mas as pessoas fazem. Exageros em todas as áreas, a gente existe. Então, eu acho que tem uma questão que é da conscientização, que não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. Porém, ao longo da pandemia, a gente estava mais preocupado em ficar enclausurado do que o contrário, de colocar o corpo em movimento para combater.
Então é o seguinte, estátua, fica todo mundo quieto e quando você sai de casa, o risco ele existe. Saiu de casa, o risco ele já existe. Independentemente se é na academia, se é na farmácia, se é no supermercado, no hospital, então nem se fala. Que é onde a gente vai para se curar, mas é onde o problema ele está. Então, você fala assim, você quer ir para uma academia ou você quer ir para o hospital? Eu quero ir para uma academia. Te garanto que eu quero ir para uma academia. Então, vamos torcer para isso. Mas, então, eu acho que o caminho é da divulgação mesmo, continuar divulgando. Não precisa fazer atividade física dentro da academia. Acho que a academia ele é uma das formas e um dos fatores que ajudam ao combate do Covid. É uma das soluções. Não é a única, mas é uma forte solução para que isso aconteça. Se ela é uma forte solução para que isso aconteça, a legislação, aí voltando para a sua pergunta, ela não pode ser restritiva. Ela tem que ser o contrário da restrição, garantidos os protocolos de biossegurança. Então, quando você pega cidades que falam assim, não pode abrir 12 horas agora, pode ter que abrir 6. Como pode uma coisa dessa? Já está garantido 30%, 40% de ocupação, 30% de 40, de 12, de 6, de 12 horas. Abre 24 horas, é o contrário que tem que ser feito. Se o dia tiver 36 horas, tinha que abrir 36 horas. Porque quando vem na votação para prefeito e para vereador, amplia o horário para dissipar a turma. Mas olha que é isso que tem que ser feito. Então começam umas incoerências, e eu até entendo, sabe, Christian, a dificuldade do poder público. Algumas coisas eu não entendo, não, mas fazer coisas muito setoriais é muito complexo para o poder público, dando aí até um benefício, porque veio sem cartilha essa pandemia e os governadores, os prefeitos, os legisladores tiveram que cair em cima, assim, sem muito saber o que está acontecendo. Mesmo para a gente chegar às nossas conclusões, sempre foi muito difícil. Mas acho que tem que ter serenidade e se a atividade física ela é uma das soluções para o problema e não o problema, se você pensar em qualquer coisa, tá bom, você comeu, você tem sua medicação, você tem seu hospital, cara, qual que é o próximo item que vai salvar vidas? Fala para mim, qual que é o próximo? Você já comeu, você já tem seu remédio e se você precisar do hospital, vamos supor que tenha leito adequado para você lá. Qual que é o próximo item que precisa ser cuidado? Que vai salvar vidas, que vai ajudar nisso? É a atividade física. Então, não faz sentido você colocar atividade física com nenhum outro setor, nenhum outro. Porque se ele ajuda, se ele é um dos fatores que ajuda a salvar a vida, e você já se alimentou, você já tem seu remédio, e vamos supor que isso já está resolvido, cara, não faz sentido nenhum a gente não ter uma ação específica para a nossa área. Minha opinião. E é por isso que a gente propôs na FIA um mergulho nesse setor da atividade física, do bem-estar, nesse primeiro recorte, através do setor do fitness, das academias de ginástica, dos espaços específicos para a prática da atividade física orientada e regular, porque é um setor que carece de mais ferramenta através da educação. Você, Gustavo, trilhou um caminho e trilha um caminho incrível enquanto atleta e hoje enquanto empresário, palestrante, diretor de associação, com conhecimento de causa e com conhecimento teórico, científico e aplicado. A gente acredita muito que a FIA, através desse curso de negócios no fitness, ele vai poder proporcionar reflexões e experiência técnica, científica e prática para que a gente possa ir para o próximo patamar, para que a gente possa ir para a excelência, não mais continuar fazendo na média, não mais dissipando energia para poder ficar na média e trazer o melhor da ciência aplicada da administração para poder repensar as estratégias e as ações na gestão desse mercado. E eu não tenho palavras para agradecer a sua presença nesse webinar. Você que foi o rei também do revezamento, eu queria dizer que muito obrigado por ter dado a largada nessa jornada. Vai ser uma jornada que a gente espera, ao final dela, ter muita coisa bonita para poder contar e ter ajudado um setor, um mercado que tão bem faz a sociedade, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, sua, da FIA, pelo convite.
E espero aí que eu possa ter contribuído de alguma forma aí ao conteúdo de vocês. Viu? Obrigado, gente. Foi um prazer. Um abraço. Contribui sempre e muito. Um abraço, Felipe. Até mais. Valeu. Muito bem. Foi assim a nossa conversa com o Gustavo Borges, professor Andrés. Muito, muito elucidativa a conversa, né? Com certeza surgem aí várias coisas muito interessantes que fazem a gente pensar, principalmente sobre o comportamento dos indivíduos com relação à frequência das academias e como transformar isso num hábito, né? Acho que, do ponto de vista de comportamento consumidor, tem um campo aí muito grande que tem que ser explorado para entender essa dinâmica, né? E essa tem sido a nossa área de pesquisa lá na FEA-USP, e a gente tem tentado entender um elemento que é fundamental, e o gestor, a gestora, muitas vezes com um viés muito forte tecnicista da educação física, de áreas correlatas, por terem na sua história de vida a atividade física de maneira arraigada nos seus hábitos, às vezes não consegue alcançar. Para o indivíduo não praticante, praticar atividade física regular e orientada não é como tomar sorvete, não é como comer bolo, não é como assistir uma série de streaming, não é uma ação prazerosa. E nós concorremos, nós enquanto setor, eu que sou pesquisador e empreendedor e gestor, então eu sinto na pele o que as gestoras e gestores estão aqui sentem. O nosso grande desafio é disputar essa atenção. Se a gente está na era da economia da atenção e do comportamento a partir do que você desperta de atenção, esse é o nosso grande desafio. E aí, te devolvendo, professor, é muito curioso, porque a turma que está nos assistindo e que não pesquisa o comportamento, às vezes se questiona, poxa, mas como é que uma pessoa que fuma, mesmo sabendo que fumar faz mal, continua fumando? Primeiro que na hora que ela vai comprar um maço de cigarro, a gente sabe que o olho dela não vai para onde está o letreiro que fumar faz mal, é a atenção seletiva. Mas na hora que ela precisa se justificar do hábito, ela vem com a distorção seletiva. Ela vai dizer, fumar faz mal? Faz, mas eu conheço uma pessoa que tem 102 anos que fuma e não sei o que mais e está vivo. E conheci um rapaz que tinha 30 anos, que não fumava, não bebia nem nada e não está mais entre nós. Então, as pessoas tendem a distorcer uma informação que não conversa, que não fortalece ou coaduna suas crenças e comportamentos. O nosso grande desafio é, numa mão, trabalhar fortemente a atenção e trazer para o campo da cognição mesmo os bons resultados que essas práticas trazem, mas é também entender que a gente tem que disputar uma fração muito pequena do tempo discricionário que as pessoas têm, e elas querem destinar a coisas prazerosas. Se a atividade física não for prazerosa, a gente vai perder essa guerra. E eu acho que é uma das contribuições que a gente pode trazer para a turma. Acho que tem uma conta que eu gosto de fazer, né? Você falou aí do tempo discricionário, então, se você dedica, faz exercício 3, 4 vezes por semana, você está falando de 4 horas na semana, que durante o mês vai somar 16 horas, então, se a gente arredonda, você gasta um dia por mês. Então, quando você pega o ano, ficando 12 dias do seu ano para cuidar do seu bem-estar, com todos os benefícios que você e o Gustavo bem destacaram aí. Então, quando você coloca dessa forma, a pessoa olhar e falar de 360, você não consegue separar 12 para poder fazer algo por você, né? Parece tão pouco, mas as pessoas conseguem colocar muitas barreiras para adotar esses hábitos, né? Tem uma dificuldade muito grande de você ter esse autocontrole e motivação para poder manter, né, a constância disso. Depois que você passa essa curva, né, a coisa é mais fácil de ser mantida ou até mesmo recuperada, caso você dá uma deslizada aí e abandona o seu exercício durante um tempo. Mas para quem nunca praticou e não tem o hábito, né, acho que é muito difícil. E só complementar, pegar um gancho aqui do que vocês estavam falando, a questão dos Estados Unidos, né? Acho que a grande diferença é que na escola, no high school, você tem essa valorização muito grande do esporte, né? Os campeonatos colegiais e universitários são muito fortes,
você tem muitos esportes diferentes, então é muito vasta a quantidade de opções que os alunos, né, adolescentes têm para experimentar o esporte. E aqui, sinceramente, no Brasil, isso está muito aquém, né? E é curioso quando você traz a questão do esporte nos Estados Unidos, ainda que, veja, se nós pegássemos todo menino ou toda menina que gostaria de ser jogador de futebol, por exemplo, lá nos Estados Unidos teria que passar pela escola, porque todo atleta ele vem de uma formação acadêmica, é o atleta da escola que vira atleta da universidade, que depois vai para o profissional. O Gustavo trilhou esse caminho pela Universidade de Michigan. Então, ainda que nós quiséssemos copiar este modelo, nós teríamos que ir na base aqui no Brasil também para poder fazer com que esse jovem ou essa jovem, para poder ascender socialmente através do esporte, porque é uma bela rota de passagem para a ascensão social, o esporte também no Brasil, mas precisaria estar atrelado à escola, coisa que no Brasil é o contrário, é motivo de abandono. E aí eu trago um elemento fundamental, e aí vou falar só de mais 2 atributos que eu acho fundamentais para a gente entender os consumos. Tem os grupos de referência. No Brasil, como o Gustavo mesmo falou, é menos de 5% da população brasileira praticando atividade física. Logo, se os grupos de referência, que é aquela turma com a qual você convive ou na qual você se inspira, grupo de referência primário, secundário, aspiracional, é natural que o seu entorno também tenha 5% das pessoas com as quais você convive ou se inspira também praticando. Logo, se o meu consumo ele é fortalecido na crença de que eu fiz uma boa escolha pela legitimidade ou pelo endosso que o meu entorno traz, se eu olho para as pessoas que estão no meu entorno, elas não estão fazendo, logo a tendência é que eu abandone exatamente porque as pessoas do meu entorno não estão consumindo. Então, eu fiz algumas campanhas e alguns projetos que foram muito interessantes. Nós vamos trabalhar campanhas assim lá na FIA. Eu dizia, traga as pessoas de quem você gosta, em quem você confia para treinar com você, ou elas poderão te tirar de dentro da academia. Então, é entender esse entorno. E o outro elemento que eu acho que é fundamental, que é entender que a teoria ela valida e ilumina caminhos para a prática e através da prática a gente pode observar esses fenômenos e buscar teorizar ou então buscar melhor entender ou para replicar ou melhorar ou mudar as trajetórias. O nosso curso, o curso de negócios no fitness, ele foi feito exatamente para isso. Foi feito para trazer o que há de melhor da literatura, o que há de mais poderoso em gestão financeira, na economia como um todo, o módulo de marketing, que é muito poderoso, o professor Andrés estará conosco, abrilhantando, o módulo de estratégia e o módulo de gestão de pessoas visam trazer o que a literatura trouxe de transformação de outros mercados que já abraçaram o conteúdo acadêmico para as suas práticas, trazer isso e tropicalizar e ajustar para o mercado de fitness, porque tem muita gente boa precisando desse conteúdo, viu, professor Andrés? Que bom ter o senhor capitaneando esse nosso projeto. Eu acho que vai ser um sucesso muito grande, né? Vamos ver se a gente chega no nível de medalhas do Gustavo. Colocar aí sarrafo bem alto para motivar todo mundo. Muito bom. Perfeito. Acho que estamos aproximando aí da 1 hora de duração do nosso webinar, né? Acho que vale aí um agradecimento ao nosso público, né? Ao Gustavo por ter participado. E acho que, Christian, você pode dar aí uma última palavra para o nosso público, né? E para o pessoal que vai estar assistindo no YouTube depois, dos próximos passos, né? Claro que sim. Bom, primeiro é agradecer a todas e todos, como a gente falou, do tempo discricionário, esse tempo que você reservou, e ao invés de assistir uma série, assistir um capítulo de alguma temporada, você optou por esse nosso encontro na sexta-feira. Obrigado a você que dedicou esse tempo para esse nosso encontro. Agradecer ao Gustavo Borges, que também separou parte do tempo dele para compartilhar uma experiência incrível conosco. Não por nada, ele é um gigante mesmo, tem 2 metros de altura, mas é um gigante
na generosidade, no conhecimento e na atuação enquanto empresário desse mercado. Agradecer à FIA por acreditar no mercado de fitness, acreditar que é possível contribuir para um mercado que tanto contribui para a sociedade, mas ainda bastante carente de um conteúdo sólido, acadêmico, que sustente e que também transforme as práticas. E dizer que nós estamos com um processo seletivo já, é análise curricular de cada interessada e interessado, reforçar que são 4 módulos em 4 meses. Ao final de cada módulo, nós teremos 8 horas de encontro comigo, em que nós vamos pegar tudo que foi visto naquele módulo e tangibilizar, colocar todo aquele conteúdo em estratégias. Não por nada, o nosso primeiro módulo é o módulo de estratégia, para que a gente aprenda as ferramentas de estratégia para melhor aproveitar os outros módulos. Então, a cada final de módulo, uma organização do conteúdo para que seja prático, para que você coloque para rodar no seu negócio, na sua empresa. Então, a gente começa em fevereiro de 2021. Vale lembrar, 2 modelos, você escolhe. Você está em São Paulo. Nós estamos num período em que você se sente segura para poder se locomover. Nós que vamos seguir e seguimos todos os protocolos sanitários de biossegurança, vamos te receber no prédio lindíssimo da FIA, aqui em São Paulo. Você não está em São Paulo ou não está no momento em que você se sente seguro para sair de casa, você vai interagir ao vivo com os professores, com os alunos que lá estarão. Então, na hora dos exercícios coletivos, nós teremos um computador em cada grupo para que o aluno, a aluna que não estiverem no prédio possam interagir com os colegas. A gente acredita que a experiência ela precisa ser co-criada e ela precisa ser dialógica, ou seja, a gente quer que você que não vai estar no presencial sinta a potência das experiências presenciais e as pessoas que lá estarão também possam se relacionar com os seus colegas que estarão à distância. Então, nós estamos com as inscrições abertas, não são muitas, e a gente precisa de verdade mostrar que o mercado de saúde e bem-estar com um recorte específico no fitness não só é afeito, mas é apaixonado pelo conhecimento, e é por isso que a gente está aqui, para poder caminhar esse caminho a muitos pés, a muitas mãos, a muitas braçadas e pernadas, se a gente trouxer aí o Gustavo Borges para esse nosso bate-papo final. Obrigado, professor Andrés. Obrigado, beleza. Joana. Obrigado a todas e todos. Boa noite, então, pessoal. Até logo. Boa noite.